Se você sempre teve dúvida de como que é um processo seletivo para uma posição de analista de dados, que tipos de perguntas que são faladas nesses processos, esse vídeo aqui ele vai te explicar todo esse passo a passo e não só isso, né? Trazer um pouco da minha visão e a minha opinião sobre qual seria a melhor resposta para determinadas perguntas. É claro que no final desse vídeo eu também vou disponibilizar o link do artigo para que vocês vejam a pergunta, né, e a resposta que foi dada dentro do artigo. Então, além de você ter a minha resposta, você também vai ter a resposta oficial do artigo. Lembrando que as respostas são muito pessoais, mas a gente precisa responder de forma assertiva para poder conseguir ali a contratação. Então, vamos lá. Galera, esse artigo ele está em um dos portais que eu mais acesso no meu dia a dia, que é o Medium, que é uma grande comunidade que tem diversos temas lá, não só a parte técnica de dados, mas tem diversos artigos onde as pessoas postam e às vezes você consegue até ter acesso a códigos que foram colocados e muitas coisas. Esse portal ele é um portal internacional, então todo o conteúdo que você vai ver lá vai estar em inglês. É claro que existem formas de você conseguir traduzir isso de forma automática. Eu sempre trago até nos vídeos quando eu vou mostrar algum site estrangeiro que existe um plugin aqui do Google Tradutor que você pode adicionar no seu navegador e mandar traduzir aqui se você não tiver o domínio do idioma, ele já faz isso automaticamente. Eu, atualmente, né, como eu consigo entender muito bem o inglês, eu vou deixar ele em inglês, mas eu vou estar falando com vocês aqui o significado das perguntas e como que eu responderia se eu tivesse na posição de entrevistado e estivesse aplicando para uma vaga de analista de dados, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem a primeira pergunta, eu vou trazer inclusive até umas soluções técnicas, vou falar um pouco de techniquez, é importante porque se você está querendo buscar uma posição dessa e você está fazendo um processo seletivo com um gestor da área ou com um especialista da área, você vai ter que responder de forma técnica. Se for dentro da etapa que você está no processo, que vai ser falado com RH, o RH talvez você não precise ser tão técnico, tá? Às vezes o RH toma nota e leva isso para o gestor para facilitar o processo, mas geralmente o profissional de RH não tem tanto conhecimento ali profundo em tecnologia, tá? E a primeira pergunta é a seguinte: nem todos os dados que você recebe, eles estão em perfeitas condições, tá? Explique alguns erros ou problemas que você pode encontrar e que você resolveria com o processo ali de limpeza de dados, tá? Uma das coisas que você precisa fazer, primeiramente, aí tá, como seria minha resposta? Uma das coisas que você precisaria fazer no processo de limpeza de dados é entender os valores que estão nulos, os valores que estão fora do padrão, entender o tamanho da base, então eu faria ali talvez uma verificação na quantidade máxima de registro, na quantidade mínima de registro, entenderia o percentual de dados nulos para saber se aqueles meus dados estão confiáveis e eventualmente, se necessário, faria até uma formatação do campo. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com dados numéricos e o campo tem um texto no meio do número, eu posso fazer esse tipo de verificação. Então, na prática, em resumo, eu responderia dessa forma. Primeiro, eu veria se eu tenho dados nulos ou em branco. Depois, eu faria um valor mínimo, um valor máximo para entender se aquelas métricas principais ela tem os dados de forma coerente, né? Talvez faria até uma ordenação para poder ter os dados ordenados por valor e saber se tem algum texto no meio das minhas informações para poder ter que fazer algum tipo de tratamento, tá? É muito comum a gente pegar a base fora do padrão e a gente tem que fazer esse processo de tratamento e limpeza para depois conseguir seguir com a nossa análise. Eu responderia dessa forma. A segunda pergunta é: nas análises, a gente, na maioria das vezes, precisa combinar diferentes fontes de dados usando os joins, né, que são as junções. Você poderia descrever os tipos que a gente tem de join e por que você usaria ele, né? Por que a gente precisaria usar? Vamos lá. Primeiro, dentro do join, para quem não tem ainda familiaridade com SQL, não sabe o que significa, o join é a junção entre diferentes fontes de dados. Então, eu responderia da seguinte forma: para poder fazer junções de diferentes fontes de dados, vai depender da necessidade que está vindo a demanda. Então, por exemplo, se eu tiver a obrigatoriedade de fazer a junção onde os dados obrigatoriamente vão estar numa fonte de dados e precisam estar na outra, eu utilizaria o inner join, porque o inner join
uma vez que eu coloco o identificador, que é minha chave de cruzamento, eu vou fazer a junção de acordo com que os dados estejam obrigatoriamente nos dois campos. Então, além do inner join, a gente tem o left join, a gente tem o right join e a gente tem o full outer join. Os termos são em inglês, mas toda a documentação do SQL ela também está em inglês, então são termos muito comuns e que você acaba pegando no dia a dia, tá? O inner join eu usaria se obrigatoriamente a minha chave ela estaria nas duas bases. Então, estando nas duas bases, eu usaria o inner join. O left join eu usaria se na hora que a gente faz a junção, a gente estabelece, né, do lado direito, do lado esquerdo, do lado direito, as informações. O left join significa que os dados precisam estar do lado esquerdo, independente de estar do lado direito. E o right join seria o contrário. Ele obrigatoriamente precisa estar do lado direito e ele poderia estar ou não do lado esquerdo. Tá? O full outer join ele independe se o dado está de um lado ou do outro, ele traz todos os dados que vêm nesse cruzamento. Eu vou deixar aqui, inclusive, né, na imagem, provavelmente vocês vão estar vendo em algum lugar aqui da tela, um exemplo, uma imagem do que é o lado direito, o que é o lado esquerdo, e os principais tipos de joins. Eu sei que o SQL mudou bastante, hoje em dia a gente tem muitos outros tipos de joins, mas esses são os 4 principais que existem desde quando eu comecei há 10 anos atrás. Vamos lá, terceira pergunta, você poderia descrever o que é uma subquery? Uma subquery é uma consulta que você faz para você ter algum tipo de tratamento de dado prévio e o resultado desse tratamento você poder usar em um cruzamento com uma outra consulta. Então, na prática, eu posso ter uma fonte de dados com uma consulta e eu vou cruzar essa fonte de dados não diretamente com uma outra fonte de dados, e sim com uma outra consulta que, no final das contas, ela vai funcionar como se fosse já uma fonte de dados pronta, tá? Então, na prática, eu responderia dessa forma. Uma subquery é uma consulta onde eu posso fazer algum tipo de tratamento, alguma filtragem desses dados e utilizar esse resultado para poder cruzar com a minha fonte principal. Outra pergunta, você está juntando dados de número de telefone como identificador. Lembra que no join a gente precisa dizer qual é a nossa chave que vai fazer o cruzamento. E você encontra pessoas que preencheram o número de telefone com diferentes formatos. Então, tem parênteses, né, entre o DDD, você tem espaços. O que você faz? O que eu faria? A minha resposta seria, no caso, eu precisaria tratar o campo numérico para que ele tenha o mesmo valor para toda a base. Como que eu faço isso? Removendo os parênteses, removendo os traços, porque dentro do telefone também pode ser digitado com traço, e também removeria o sinalzinho de mais 55, que seria o do país, que algumas pessoas acabam digitando dessa forma. E aí, depois que eu fizesse essa remoção, né, essa remoção ela seria possível através do comando replace, poderia fazer o replace para poder fazer esse ajuste. Depois que eu fizer esse ajuste, eu faria um comando para poder pegar o len, né, que é um comando para poder ver quantos caracteres tem no meu campo, e ele precisa ter a mesma quantidade de caracteres em todos os meus registros. Se por acaso tiver um registro que tem menos caracteres ou mais caracteres do que, por exemplo, 11, né, que seria o DDD, mais os 9 números que a gente tem, né? Aí eu filtraria esses campos que estão com menos caracteres ou os que estão com mais caracteres para poder ver se tem algum outro caractere que eu preciso tratar. Então essa seria a minha resposta. Quinta e última pergunta. Dado um dataset, né, uma fonte de dados, você precisa criar uma visualização para mostrar o relacionamento entre duas variáveis. Quando você preferia usar o gráfico de scatter, né, que é um gráfico de bolinhas, né, de dispersão, e quando você usaria o heatmap, que é um mapa de calor. Então, se eu tenho um dataset e eu preciso criar uma visualização de dados para mostrar o relacionamento entre duas variáveis, eu usaria o gráfico de dispersão, né, quando eu tenho números para poder eu conseguir mostrar esse total ou essa quantidade de registros, né, crescendo. Se eu tiver, e aí no caso seriam 2, né? Se eu quiser fazer a relação entre dois números, enquanto eu aumento o número de pessoas na minha loja, mais vendas eu tenho. Eu posso botar
o número de pessoas, que é uma quantidade, né? E eu posso botar o total de vendas e são dados numéricos. Então, quando eu tenho só dados numéricos, eu vou comparar dados numéricos, eu usaria o gráfico de dispersão. Agora, se eu tivesse que fazer uma comparação de um número com um texto, né, eu usaria o mapa de calor. Então, o mapa de calor ele vai servir para poder eu ter uma quantidade por uma característica de texto. Por exemplo, se eu tenho uma categoria masculino e feminino e eu quero saber ao longo do tempo se a participação do masculino e do feminino, ela cresceu ou diminuiu. Reparem que o percentual, que é a participação, ele teria um número, mas masculino e feminino é um texto. Então eu usaria um mapa de calor para poder saber se a participação diminuiu ou não. Tá? Então, basicamente é assim que eu responderia essas perguntas. Foram 5 perguntas de uma entrevista do processo de analista de dados. Eu espero que isso aqui tenha ajudado de alguma forma para que vocês entendam como funciona o processo seletivo, que tipo de perguntas teriam, e é totalmente normal às vezes você dá uma resposta técnica sem precisar botar a mão no código, só para você mostrar se você sabe ou não, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, deixa o like aqui nesse vídeo para poder entender se faz sentido gravar outros vídeos como esse, se inscreva também aqui no canal para você não perder os próximos vídeos, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!